As preposições. Nessa aula, nós vamos focar nas preposições em, de, com, para e a. Vamos ver como você pode usar cada uma delas. As preposições conectam as palavras e também sentenças. Por exemplo, ele fez macarrão para ela. As preposições também ajudam a dar significado à sentença. Vamos comparar duas frases com duas preposições diferentes. Nós temos no primeiro exemplo, ele fez macarrão para ela, e no segundo exemplo, ele fez macarrão com ela. Você sabe qual é a diferença entre as duas frases? Na primeira, a preposição para indica o destinatário, aquele que recebe. E no segundo exemplo, a preposição com indica uma associação, duas coisas ou pessoas fazendo algo juntos. Então, no primeiro exemplo, temos ele, uma pessoa do sexo masculino, fazendo macarrão. E este macarrão vai ser direcionado para ela, a outra pessoa. No segundo exemplo, nós temos as duas pessoas preparando o macarrão em associação. Eles estão juntos. E juntos tem o produto final, que é o macarrão. Vamos ver mais alguns exemplos e depois os significados das preposições. Ela toma café da manhã às 7 horas. Eu vou para o trabalho de carro. Eu gosto de ler. Ele é um homem de bom coração. Começando com a preposição de. Todas as frases possuem a preposição de. Repare que na primeira frase nós temos de junto com o artigo a. E por isso nós devemos juntar essas duas palavras para formar da. A preposição de pode indicar o tempo. Então, quando nós falamos ela toma café da manhã às 7 horas, o da está se referindo à manhã, que é o tempo quando a ação ocorre. De também pode indicar o meio de transporte. Eu vou para o trabalho de carro. Carro é o transporte que eu uso.
De também pode indicar o gosto. Eu gosto de ler. Sempre depois do verbo gostar, nós devemos usar a preposição de. Outro exemplo, eu gosto de cozinhar. É errado eu dizer eu gosto cozinhar. Não, nós devemos colocar o de depois do verbo gostar. A preposição de também pode indicar a qualidade. Ele é um homem de bom coração. Bom coração é a qualidade, a característica do homem. Agora vamos ver a preposição para. Essa preposição pode indicar o destino. Eu vou para o trabalho de carro. Pro é a junção da preposição para com o artigo o. E essa forma é muito comum na fala e é muito usada no português brasileiro. O meu destino é o trabalho. Como trabalho é uma palavra masculina, eu devo dizer pro. Se eu tenho uma palavra feminina, como casa, eu devo dizer pra. Pra é a junção de para mais a. A preposição a pode indicar o tempo, como nos exemplos. Ela toma café da manhã às 7 horas. O momento em que ela toma café da manhã é às 7 horas. Ou você vai sair com eles amanhã à tarde? Tarde é o período de tempo na nossa frase. Aqui nos nossos exemplos, nós temos o as e o a com o acento, porque nós temos a junção da preposição a com o artigo as, no primeiro exemplo, e a junto com a no segundo exemplo. Porque a palavra horas e a palavra tarde são femininas. Por isso, temos a junção da preposição a com o artigo definido a. Mas nós podemos ter a junção da preposição a com o artigo masculino, como os. E eu vou fazer a junção dessas duas palavras. Eu trabalho aos domingos. Aos é a preposição a junto com o artigo os. A também pode indicar o destino, como eu vou ao banheiro. Lembrando que ao é a preposição a mais o artigo o. Às vezes, preposições diferentes podem significar a mesma coisa. Então, eu posso dizer também eu vou no banheiro, que é bastante comum na língua portuguesa do Brasil. E significa a mesma coisa que eu vou ao banheiro.
E alguns verbos precisam de preposição. Lembra do verbo gostar? Você precisa colocar a preposição de logo depois do verbo gostar. O verbo ir também precisa de uma preposição. Então, eu tenho que dizer eu vou ao banheiro ou eu vou no banheiro. Mas eu não posso dizer eu vou banheiro.